Você sabia que, para entrar para a história, alguns homens precisam de uma vida inteira, enquanto Edward Teach precisou de apenas 3 anos para se tornar um mito eterno? O ano é 1680. O local, Bristol, Inglaterra. O ar é pesado, saturado com o cheiro de salitre, peixe podre e o odor metálico do sangue que escorre dos matadouros das docas. É aqui que nossa história começa, em meio ao ranger das tábuas de carvalho dos navios que dominam o mundo. O Império Britânico estende seus tentáculos sobre o Atlântico, transformando o oceano em uma artéria pulsante de ouro, especiarias e carne humana. Edward Teach não era um bruto comum. Diferente da maioria dos marinheiros analfabetos que mal sabiam assinar o nome, Teach era um homem de intelecto. Ele observava, ele aprendia, ele lia os ventos e as correntes como se fossem as linhas da palma de sua mão. Aos 30 anos, o destino o chama. A Guerra de Sucessão Espanhola explode. Teach parte para a Jamaica. Ele não é um pirata, ainda não. Ele é um corsário. Portador de uma carta de corso, ele tem a permissão real para caçar. Ele é um cão de guarda da coroa, autorizado a morder os inimigos da Inglaterra e ficar com 80% do espólio. Mas em 1713, a paz é assinada. O que acontece com um predador quando a caça é proibida? Os corsários, agora desempregados, tornam-se indesejados. Para Teach, a lealdade a um rei distante era uma corrente que precisava ser quebrada. Ele ruma para a ilha de Nova Providência, nas Bahamas, um santuário de pecadores, um ninho de serpentes. Lá, ele encontra seu mentor, Benjamin Hornigold. Sob a tutela de Hornigold, Teach deixa de ser um marinheiro para se tornar um estrategista. Em apenas 1 ano, ele recebe seu próprio comando. Ele não apenas navegava, ele dominava. O mar não era mais um caminho de transporte, era o seu território de caça. A transformação do monstro. A virada ocorre em 1717. Hornigold aceita o perdão real e se aposenta. Teach, porém, olha para o horizonte e vê apenas poder. Ele captura o La Concorde, um imponente navio negreiro francês. Imagine a cena. Teach não apenas toma o navio, ele o reconstrói. Ele instala 40 canhões de bronze capazes de transformar carne e madeira em fumaça em segundos. Ele o batiza de Queen Anne's Revenge, a vingança da Rainha Ana. É aqui que o homem morre e o mito nasce. Edward Teach percebeu algo que os criminosos comuns ignoravam. A batalha é vencida na mente, antes do primeiro disparo. Ele criou um teatro de terror. A descrição do horror. Ele deixou a barba crescer até o peito, uma massa negra e emaranhada que ele trançava com fitas de seda. Sobre o chapéu de feltro, ele prendia pavios de cânhamo de queima lenta usados em canhões. Nas invasões, esses pavios eram acesos. Teach surgia em meio a uma névoa densa de enxofre e fumaça cinzenta, seus olhos brilhando através do nevoeiro como brasas do inferno. Para um marinheiro supersticioso do século XVIII, ele não era um homem, ele era uma aparição. Ele portava 6 pistolas carregadas no peito, presas por bandoleiras. Ele era um arsenal humano. Sua bandeira, a Jolly Roger, não deixava dúvidas. Um esqueleto com chifres, o próprio diabo, brindando a morte enquanto apontava um arpão para um coração sangrando. O recado era claro: a ampulheta está correndo, seu tempo acabou. O estrategista das sombras. Barba Negra não era um assassino gratuito, ele era um gênio de marketing negativo. Ele bloqueava portos inteiros, como o de Charleston, na Carolina do Sul. Ele parava o comércio de uma colônia inteira sem disparar um tiro. Por quê? Porque ninguém queria enfrentar o demônio. Ele preferia a rendição ao combate. Ele evitava a matança desnecessária não por bondade, mas por eficiência. Um navio capturado intacto vale mais que um navio afundado. Em um movimento ousado e calculado, ele encalhou o Queen Anne's Revenge na costa da Carolina do Norte. Historiadores modernos acreditam que foi proposital. Ele precisava de uma limpeza. Ao perder o navio principal, ele abandonou parte da tripulação, livrou-se de possíveis traidores e reduziu as bocas para dividir o saque. Então ele fez o impensável. Firmou um acordo com o governador Charles Eden,
Recebeu o perdão real, casou-se pela 14ª vez, tornou-se um cidadão respeitável. Mas o lobo nunca esquece o gosto do sangue. Ele continuava saqueando sob o disfarce de corsário oficial da colônia, dividindo os lucros com o próprio governador corrupto. O sangue e o mito. A impunidade de Barba Negra tornou-se um insulto para a Virgínia. O governador Alexander Spotswood, agindo fora de sua jurisdição e motivado por uma fúria moral e política, financiou uma expedição privada. Ele enviou o tenente Robert Maynard com 2 pequenos navios para caçar a besta em seu covil, a ilha de O'Craycock. 22 de novembro de 1718. O amanhecer é frio, a névoa cobre as águas rasas do canal. Maynard escondeu a maior parte de seus homens no porão, deixando o condeque parecer vulnerável. Barba Negra, confiante em sua lenda, ordenou o ataque. Os navios colidiram com o som de madeira estilhaçada. Teach saltou para o condeque de Maynard, envolto em sua fumaça característica. Mas desta vez, os homens não fugiram. Ao sinal de Maynard, dezenas de soldados surgiram do porão. O caçador havia sido emboscado. O combate foi brutal. Espadas colidiam, soltando faíscas, pistolas disparavam a queima-russa. Barba Negra lutou como uma força da natureza. Ele foi esfaqueado, mas continuou de pé. Ele foi bolteado, mas continuou golpeando. Quando Edward Teach finalmente caiu, o mundo pareceu parar por um segundo. Maynard contou os ferimentos. O pirata havia suportado 5 tiros e mais de 20 cortes de espada antes de seu coração parar. Para garantir que o mito morresse ali, Maynard decapitou o corpo ainda quente. A cabeça de Barba Negra foi pendurada no mastro do navio, uma máscara de agonia com a barba ainda trançada. Seu corpo foi lançado ao mar. Diz a lenda que o tronco sem cabeça nadou 3 voltas ao redor do navio antes de afundar nas profundezas. O legado. O que o mar esconde? Em apenas 3 anos, Barba Negra acumulou o que hoje equivaleria a 100 milhões de dólares. Mas onde está esse ouro? Em 1996, mergulhadores finalmente encontraram os restos do Queen Anne's Revenge, recuperaram 400 mil itens, encontraram os 40 canhões, instrumentos médicos e até grãos de ouro. Mas o grande tesouro, o saque das cidades e dos galeões espanhóis, permanece um fantasma. Pouco antes de sua morte, perguntaram a Teach onde ele escondia sua fortuna. Sua resposta ainda ecoa nos nesatacos dos caçadores de tesouros. Somente eu e o diabo sabemos o lugar, e o último que ficar vivo levará tudo. Edward Teach não foi apenas um pirata, ele foi um arquiteto do terror. Ele provou que, com a dose certa de inteligência e terror, um homem pode se tornar mais do que carne e osso, ele pode se tornar uma ideia. E ideias são impossíveis de matar. O oceano é vasto, escuro e silencioso. Mas se você navegar pelas Carolinas em uma noite de névoa densa, talvez sinta o cheiro de enxofre no vento. Talvez veja um brilho de pavios acesos no horizonte. Barba Negra entrou na história em 3 anos. O diabo, ao que parece, ainda guarda sua parte do trato.